Olá, meus caros! Vou gravar esse screencast para mostrar um pouquinho como é que o Active Storage funciona, essa nova funcionalidade que veio aí com o Rails 5.2. Então eu estou com a página da documentação oficial aberta aqui do Active Storage, e, bom, basicamente o Active Storage é uma solução para resolver o problema de upload de arquivos. Já existiam algumas soluções como o Paperclip, o Carrywave e várias outras, mas o Active Storage vem já por padrão no Rails, o que já é uma vantagem, já simplifica um pouco o processo de instalação, e ele tem um approach, uma abordagem diferente. Em vez de ficar criando uma tabela para cada anexo que você vai ter, desculpa, não uma tabela, uma coluna para cada recurso, né, para cada model, para cada tabela, ele tem um approach um pouquinho diferente, que é o seguinte: ele vai criar duas tabelas somente no seu banco de dados, e todos os anexos, independente de qual model, tabela, vão estar lá. Então, basicamente, o que ele faz é referenciar essas outras tabelas e classes nessas duas tabelas principais. Eu vou mostrar aqui na prática como é que ele cria essas duas tabelas, essas colunas, você vai entender melhor. O fato é que fica muito simples mesmo trabalhar com upload de arquivos com Active Storage. Então chega de enrolação e vamos botar a mão na massa. Bom, eu estou com o meu terminal aberto aqui e a primeira coisa é criar um projeto novo, Rails. Eu vou chamar esse projeto de Active Storage Demo, de demonstração, e eu vou utilizar o banco de dados Postgres. Eu vou passar menos "d" parâmetro para ele já configurar todo o acesso ao banco utilizando Postgres. Ele vai instalar as dependências aqui, as gems e tal. Beleza, pronto. Vamos acessar o nosso repositório que a gente acabou de criar, o projeto, a pasta do projeto, e agora eu vou abrir o projeto com o editor Atom. Então aqui a gente tem nosso projeto vazio por enquanto. Eu vou voltar aqui no meu terminal e eu vou utilizar um generate, para criar alguma coisa só para a gente poder brincar com os uploads de arquivo. No caso aqui então, a gente vai fingir que isso aqui é um blog. Opa, scaffold, eu vou já criar todas as páginas, controllers, model, tudo de uma vez. Eu vou criar um recurso chamado post. A gente vai ter um título, que é uma string, e um body, que é texto. Lembrando que string, você não precisa passar aqui, se você deixar em branco, ele automaticamente assume que é uma string. Então esses dois campos já são suficientes. Ele vai gerar uma migration aqui pra gente, além de todos os outros arquivos, obviamente. E legal. Eu vou abrir aqui no Atom, db, migrate. Eu vou abrir aqui a nossa migration. Ele está criando a tabela posts e as duas colunas que a gente pediu. Tudo aparentemente certinho. Então eu vou aqui rodar Rails, db, create. E depois eu tenho que rodar migrate, então eu já vou rodar tudo de uma vez. Você pode colocar os dois na mesma linha. Legal, ele criou o banco de dados de desenvolvimento, o banco de dados de teste e já rodou a primeira migration. Se eu quiser acessar o banco de dados aqui, simplesmente railsdb, e aí eu posso rodar /d, ele vai mostrar todas as tabelas que a gente tem, e no caso eu quero posts, então /d, posts, ele mostra aqui pra gente a coluna. Eu estou mostrando isso aqui pelo Postgres, aqui pelo terminal, pelo console do Postgres, porque daqui a pouco a gente vai ter mais tabelas que o Rails vai gerar pra gente, então vai ser interessante a gente dar uma olhada. Na verdade, daqui a pouco não, agora. A gente vai fazer isso nesse exato momento. Deixa eu só rodar o servidor antes, para garantir que está tudo funcionando. Rails Server, ou simplesmente Rails S. Eu vou abrir uma nova aba aqui, localhost 3000. /posts. Legal, então eu vou criar um primeiro post aqui. Primeiro post, blá blá. Beleza, tudo funcionando. Agora eu vou voltar aqui para a documentação. E existe esse comando aqui, Rails install, cadê? Rails active storage .install. Eu vou parar meu servidor e vou rodar esse comando. O que esse comando faz, basicamente, é gerar uma migration. Deixa eu abrir aqui no Atom. Essa migration cria essas duas tabelas que eu comentei no começo do vídeo. E são essas tabelas que fazem toda a magia para criar os anexos de forma bem simples aqui pra gente. Então eu vou novamente rodar railsdb migrate. Legal, criou essas duas tabelas. Eu vou novamente então acessar o console do Postgres. Deixa eu só limpar minha tela. E agora você pode ver que existem mais essas duas tabelas aqui, né? Active Storage Blobs e Active Storage Attachments. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Attachments e Blobs. Então, essa coluna, o Record Type, vai guardar
o nome da nossa classe, ou seja, da tabela que está referenciando, ou seja, no nosso caso seria posts, né? Então a gente tem um blog, a gente vai ter os posts, e os posts vai ter uma referência nessa outra tabela aqui, para ele saber onde é que ele vai guardar os anexos. Record ID é o ID do post, tá certo? E nessa outra tabela aqui a gente tem o nome do arquivo, o tipo de conteúdo dele, se ele é uma imagem, se ele é PDF, etc. Alguns metadados, o tamanho do arquivo, um checksum, etc. Muito simples. Vamos então rodar novamente o nosso servidor. E agora, veja só como é simples adicionar alguma coisa do Active Storage para o nosso projeto. Eu vou primeiramente abrir o model do post, está vazio por enquanto. E aqui eu simplesmente digito has one attached image. Ou seja, estou falando para ele que existe um anexo, tem um só. Eu poderia usar has many aqui, ou seja, tem muitos, mas no caso aqui eu só vou usar um. Has many attachment image. Eu posso usar o nome que eu quiser aqui, tá certo? Esse nome vai ser referenciado naquela tabela. Não precisa de migration, não precisa de nada. Simplesmente coloco aqui. O próximo passo é alterar o nosso controller. E aqui nos parâmetros, além de title e body, eu quero também que ele aceite image. Então eu quero que isso aqui seja um parâmetro que ele aceite na hora que a gente enviar o nosso formulário. Falando em formulário, vamos abrir então, aqui nas nossas views, posts, vamos abrir o nosso formulário. E a primeira coisa aqui é adicionar uma flag multipart, porque a gente está fazendo upload de arquivos. Isso aqui é um requerimento do HTML, então a gente precisa desse multipart true. E agora aqui depois de body, na verdade eu vou até copiar esse bloco aqui para ficar mais fácil. Só que aqui eu vou renomear para image. E em vez de text area, eu quero um file field. Legal, vamos ver se funcionou. Eu vou então voltar aqui para nossa aplicação, voltar aqui para a tela de index. E um erro, desculpa, eu escrevi has one attachment. O correto é has one attached. Então vamos voltar lá para o Atom e corrigir. Pronto, agora sim. Vamos então criar aqui em novo. Ele agora está aceitando uma imagem. Vou digitar aqui segundo post. Blá blá blá. Vou selecionar uma imagem. Vou pegar aqui o logo do Ruby. E criar post. Só que a gente não está exibindo a imagem aqui. Então o último passo que está faltando é a gente abrir a view show, né? E depois do body ou antes do body, onde você quiser, você vem aqui simplesmente e coloca image tag, o post, que já é o post que a gente carregou aqui nessa view, ponto image e fecha a tag. Simples assim. Vamos recarregar essa página. E não funcionou. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Faltou um igual antes do image tag. E sucesso! Nosso arquivo foi enviado para o servidor, no caso o servidor local, mas tudo bem. Mas o fato é que é muito simples. Em vez de ficar adicionando gems e arquivos de configuração e mais tabelas e colunas e tudo mais, o jeito que ele funciona é extremamente simples. Então era basicamente isso que eu queria mostrar, quão simples é utilizar o Active Storage. Esse screencast foi bem curtinho, bem rapidinho, bem direto ao ponto, mas espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima vez. Tchau!